Olá, meu nome é Glaucia e eu sou uma das colaboradoras da Artitec. Hoje eu vou lhe mostrar como fazer vários aumentos internos ao longo de uma carreira. Essa situação é bem comum quando a gente deseja fazer, por exemplo, uma manga ou uma calça que seja mais solta na região do punho. Neste caso, você inicia o punho com uma quantidade menor de pontos que o início da própria manga ou da própria calça. Vamos supor que você esteja fazendo uma manga e iniciou a barra com 32 pontos, mas deseja aumentar 8 pontos, ficando no total com 40 pontos logo depois da barra. Claro que você aumentará 4 pontos de cada lado, mas não serão todos de uma única vez na borda, e sim ao longo da primeira carreira da manga. A dica para que você consiga realizar esses aumentos sem dificuldade é trabalhar com uma regulagem maior na última carreira da barra e na primeira carreira depois dela. Para quê? Para que a gente tenha a elasticidade necessária para fazermos os aumentos. Se você fizer a barra na regulagem 3, por exemplo, faça a última carreira na regulagem 6, ou seja, 3 número maior se estiver fazendo a barra só na máquina. Agora, se estiver usando a frontura, teça a última carreira da barra numa regulagem 1 número maior, ou seja, na regulagem 4, já que os canelados têm elasticidade. Para a primeira carreira da peça, vamos aumentar a regulagem em apenas um número a mais que a regulagem de trabalho. Vamos supor que você vai tecer a manga na regulagem 4. Para fazer a primeira carreira, você deve mudar a regulagem para a regulagem 5, apenas um número a mais. Eu usarei este exemplo hipotético para fazer os aumentos na primeira carreira após a barra. Vamos para a máquina e ver como é que isso acontece. Olha, eu já fiz a barra com 32 pontos só na máquina e na regulagem 3. Na verdade, eu fiz uma bainha, portanto, uma barra dobrada. Mas eu ainda não a fechei, pois eu vou considerar a carreira de fechamento como sendo a última carreira da barra. Por isso, eu vou aumentar a regulagem para 3 números a mais que a regulagem da barra, portanto, para a regulagem 6, e vou tecer esta carreira de fechamento. Eu vou aproveitar e deixar aqui uma dica. O fato de esta carreira ter sido tecida numa regulagem maior ajuda a evitar que a barra fique levantada, empinada. Então, utilize essa técnica também em situações em que não há necessidade de você fazer aumentos internos múltiplos. Agora, já com a barra fechada, eu teria de colocar a regulagem de trabalho, que no meu caso é 4, e tecer a primeira carreira da manga. Mas, como faremos os aumentos na primeira carreira, vamos precisar que ela seja mais elástica. Então, eu tenho que mudar a regulagem para 5 e teço a primeira carreira. Agora já podemos fazer os aumentos. Para isso, temos basicamente 3 opções de execução. Com o transportador, ir transferindo os pontos do meio do trabalho para as bordas. Tirar o tricô da máquina com fio de outra cor. E à medida que vamos remontando os pontos, vamos fazendo os aumentos. E a última opção é usando o garter bar. Eu particularmente prefiro a última opção. Mas como sei que nem todos os tricoteiros e tricoteiras têm esse acessório, eu vou retirar o tricô da máquina com fio de outra cor, numa regulagem bem alta, para facilitar a recolocação dos pontos, e vou tecer então algumas carreiras. Agora vamos acrescentar as 8 agulhas e marcar aquelas onde os aumentos acontecerão. Para isso, eu vou seguir as instruções do meu esquema, que diz o seguinte: aumente 1 ponto a cada 4 agulhas 5 vezes e 1 ponto a cada 3 agulhas 4 vezes. Então, eu tenho que contar 4 agulhas e fazer um aumento. E repetir isso 5 vezes. Depois, contar 3 agulhas e aumentar 1 ponto. Repetindo isso 4 vezes. Para distribuir de uma maneira mais uniforme ainda, eu vou intercalar os aumentos entre os intervalos de 4
e de 3 agulhas. Repare que o último intervalo de 4 agulhas não tem aumento, já que está na borda. Os aumentos são todos internos, feitos ao longo dos 40 pontos da primeira carreira, logo depois do punho. Vamos agora para a máquina fazer a distribuição dos aumentos. Vamos marcar as agulhas nas quais faremos os aumentos, colocando-as fora de trabalho. Então, contamos 4 agulhas e afastamos uma. Contamos 3, afastamos uma. Contamos 4, afastamos uma. E assim sucessivamente, até que tenhamos marcado todas as agulhas. Agora é possível ver os 5 intervalos de 4 agulhas intercalados pelos 4 intervalos de 3 agulhas. E entre eles, as 8 agulhas em que faremos os aumentos. Vamos então abrir as linguetas para facilitar a recolocação dos pontos. E com o transportador de um ponto, vamos remontar os pontos da primeira carreira, cuidando para não deixar nenhum deles para trás. Ao chegar na agulha vazia, pule-a. Primeiro vamos colocar todos os pontos e depois, então, faremos os aumentos. Vá recolocando os pontos um a um, sempre pulando a agulha vazia que está fora de trabalho. Se você quiser, poderá utilizar o transportador de 2 ou mais pontos para agilizar a recolocação. E à medida que você vai avançando, irá perceber que o trabalho vai ficando cada vez mais esticado e vai ficando mais difícil de pegar os pontos. É por isso que temos que aumentar a regulagem da última carreira da barra e da primeira da peça, para que o trabalho ceda na hora de remontarmos os pontos. Depois dos pontos recolocados, já podemos tirar o fio de cor, que também pode ser retirado depois, não há problema. Agora sim, vamos efetuar os aumentos. Vamos então, olhando do eixo para as bordas, direita e esquerda, identificar as agulhas que antecedem as agulhas marcadas. Nelas, vamos pegar o seu ponto, mais o da carreira anterior, e colocá-lo no gancho da agulha vazia, que agora entrará em trabalho. Na verdade, estamos pegando o ponto da carreira de fechamento da barra. Por isso, esta carreira deve ser feita numa regulagem maior. Para fazer do outro lado, proceda da mesma maneira, partindo do centro do trabalho em direção à borda. Pronto! Agora é só colocar na regulagem de trabalho, colocar o contador de carreira na carreira 1 e tecer a manga. Mas se você quer saber como definir os intervalos para fazer os aumentos, tem um vídeo do nosso canal ensinando. Nos encontramos lá.